Ok, nesse tópico, antes de da gente avançar um pouquinho, a gente vai falar um pouco mais em profundidade sobre o TypeDef, tá? Daí a gente vai falar de constantes depois, tá? TypeDef. O TypeDef, bem, TypeDef é uma palavra reservada, ou seja, é uma palavra básica de C e tal, ela existe em C, sempre existiu e tudo. E a ideia do TypeDef é para você definir tipos, tá? Quando a gente usou o TypeDef pela primeira vez, quando a gente foi falar de structs. Você pode fazer uma struct sem usar TypeDef. Qual é o problema? Como é que é um struct sem usar TypeDef? Struct sem usar TypeDef é assim, struct aluno, vamos colocar só, sei lá, nota 1 e nota 2, tá? Aqui eu estou declarando um struct aluno que tem dois campos, N1 e N2, tá bom? O que está o que tá de diferente aqui com o que a gente já viu de definição de struct, Gabriel? Como é que a gente tinha visto a definição de struct mesmo? Você lembra? Era Ahn, Bom, a gente colocava type def struct. isso. E o que mais? A gente declarava uma variável ali no final, antes Exato. do ponto e vírgula. Aqui, né? Na verdade era assim que a gente fazia, ó. Certo? A gente fazia desse jeito aqui. Aí aqui, na hora que a gente fosse declarar, a gente declarava assim, né? Aluno A. Aí eu posso fazer A, N1, recebe 10. Certo? Não é isso? Isso. Mas, na verdade, aqui a gente já está usando o TypeDef. Eu já ensino como TypeDef, como falei, é uma formulazinha mágica, e depois a gente ia entender. Hoje é a aula que a gente vai entender o que acontece, porque é o tradicional, é o usual, é assim que a gente faz. Mas não é obrigatório. O que a gente precisa mesmo é o seguinte, ó. Quando eu for... Eu poderia fazer isso. Eu tirei o TypeDef. Quando eu tiro o TypeDef, o que eu faço é uma coisa totalmente diferente do que a gente tinha antes. Vamos até deixar aqui por comentado. Quando eu faço desse jeito, sabe o que acontece? Eu acabei de criar uma struct aluno que tem um N1. E você sabe o que é o aluno? Sabe o que é o aluno aqui? É uma variável global. Existe uma variável global chamada aluno, com A maiúsculo, uma variável global que tem dois campos, o campo N1 e o campo N2. E se eu quiser um outro, e como é que eu faço para conseguir um outro aluno com o campo N1 e N2? Agora eu tenho um outro aluno. Aí você já começa a perceber que o negócio não está lá muito bom. Por quê? Porque aquele cara ali, ele está declarando uma estrutura. Não está declarando um tipo de estrutura, certo? Está declarando uma estrutura. Aí, você fala, putz, mas daí todo cara que eu for colocar no struct, eu vou ter que fazer, copiar, colar e tal, para declarar um cara, certo? Tem uma alternativa. A alternativa é fazer assim: aluno, tira o aluno dali, coloca desse jeito, certo? Agora não. Quando eu tenho assim, agora existe uma struct aluno. Eu sei que fica confuso, mas depois a gente revisa tudo. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso declarar. Ah, tá. Eu posso voltar a declarar isso daqui? Agora pode. Não, não posso. Eu tenho que fazer struct aluno A. Eu tenho que toda hora falar struct aluno A. Todos os lugares que eu for usar o aluno, eu tenho que dizer que ele é um struct. Struct aluno A. Todo lugar. Declarar o A, struct aluno A. Declarar um outro aluno, struct aluno B. E assim por diante. Todos eles eu tenho que colocar struct aluno tal, struct aluno tal, struct aluno tal. Aí, por exemplo, o file é um struct. Mas por que eu não tenho que colocar struct file? Struct file asterisco. Eu posso colocar só file, apesar de que file é um struct.
É nessa hora que entra o typedef, tá? É nessa hora que entra o typedef. Como é que é a ideia por trás do typedef? Vamos tentar resumir tudo que a gente viu até agora. O typedef funciona assim. Ele é typedef, um tipo, um novo tipo. Esse parte aqui do tipo é como se fosse que você estivesse declarando uma variável. Qualquer coisa que você possa fazer para declarar uma variável, você pode utilizar nessa parte do tipo. Qualquer coisa que declare uma variável pode ser utilizada para ser o tipo. O novo tipo é onde você colocaria o nome da variável. O nome da variável vai ser o novo tipo. Então eu pego lá o tipo e aí eu dou o nome do novo tipo que eu estou querendo criar. Aí dá uma olhada no que a gente fez aqui, ó. Typedef. Ah, bem, vamos voltar. Vamos lá, vamos tentar juntar as duas coisas. Aí agora deve fazer sentido. O que que fazia isso daqui mesmo? O que que ele declarava aqui? O aluno era o Declarava quê? uma variável global. Declarava uma variável global chamada aluno, certo? Qual que é o tipo da variável aluno? Struct. Struct N1, N2, certo? Então, se eu coloco um typedef aqui, ele vai pegar o tipo N1, N2 e vai criar um novo tipo chamado aluno, certo? E aí aqui eu posso fazer isso. Olha lá, só repetindo. Essa parte aqui é um tipo. Se eu não tivesse o typedef, eu estava declarando uma variável. Mas com o typedef, eu estou dizendo, ao invés de você usar esse cara como nome de uma variável, eu vou usar esse cara como o nome de um tipo. E aí eu posso usar esse tipo para declarar outras variáveis. Aí cada vez que eu declaro essa variável, eu uso esse nome, eu estou declarando uma variável exatamente com o tipo que está aqui. Qual temos algumas implicações práticas para isso. Primeiro que, basicamente, typedef, a gente tem dois usos que a gente faz para ele. Um é para declarar structs, declarar enums, declarar coisas desse tipo, certo? A gente usa bastante isso. Porque daí a gente está declarando o tipo aluno, declarando, sei lá, tipo dias da semana e coisas assim. Ok? E aí, aonde você colocaria a variável, vira o nome do novo tipo que você vai reutilizar. E lembrando, ó, isso é importante. Se eu tiro o typedef, isso aí é uma declaração de uma variável. Com o typedef, ele vira a declaração de um tipo. O que mais eu posso fazer? Int natural. Beleza, fala para mim, Gabriel, o que que eu estou fazendo aqui nessa linha? Opa, Estou declarando uma variável global int natural. exatamente. E agora então? Agora você está criando um novo tipo. Sim, que é o tipo natural, que ele é igual ao tipo inteiro. Sim. Quando eu falar natural, é a mesma coisa que eu falar inteiro. Então, se eu quiser colocar aqui int retorna natural, retorna natural, tudo bem, nenhum problema, certo? Não aconselho fazer isso. Não crie tipos artificialmente. Não crie tipos artificialmente. Se você já tem os tipos básicos lá, use esses tipos básicos. Se você tem algum motivo para fazer isso, tenha o seu motivo, vai lá e faça. O que é interessante é que isso funciona para tudo. Para tudo. Quer ver? Vamos abusar agora do typedef. Char nome 100. O que é isso agora, Gabriel, da linha 11? O que o nome é? Isso é um vetor de char global. Sim, com quantas posições? Sim. Com 100 posições. Isso aqui. Agora você criou um tipo que é um vetor de char de 100 posições. Exatamente. Então, nome agora passa a ser um tipo que é um vetor de char de 100 posições. Então, eu posso falar assim, nome aluno 1.
Olha só, isso aí a coisa fica meio doida, né? Quando eu falo nome aluno 1, esse cara aqui é um vetor. Ele é exatamente igual se eu tivesse declarado com char aluno 1 100. Apesar de que o nome está aqui no meio e tal, se eu tirar o typedef, o nome é um char de 100 posições. Então, quando eu uso o nome agora, eu declaro um vetor de char de 100 posições. Todo lugar que ele aparecer. Certo? Então, vamos, sei lá, vamos fazer o seguinte. Nome, ponteiro... Ah, não, ponteiro não, que ele vai confundir demais. Lista, 50. O que é isso agora? O que é a linha 12? Agora você está fazendo um array de arrays de 100 chars. Sim, assim, passo a passo eu estou fazendo 50, uma lista com 50 nomes. O nome, por sua vez, é um char, um vetor de 100 chars. Certo? 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 Sim. Tá. E agora? O que é a lista? Agora você criou um tipo que é essa 50 listas de 100 chars. 50, são 50 vetores de 100 chars cada um. Certo? Então Isso, eu posso vir exatamente. aqui ó, e declarar, sei lá, lista L. Olha só, nessa linha 19 aqui, estou declarando um vetor de vetores, vetor de 100 posições de vetores. E aí, cara, vamos pegar o seguinte, ó. O que agora dá... Essa parte, tudo bem, vamos dar uma viajada, vai. O que seria a linha 14? Você está declarando o ponteiro que aponta para uma variável do tipo lista. Exatamente. E aí, eu faço o typedef. Agora, o P é ponteiros para listas. E aí, então, eu posso vir aqui e declarar um cara P. Entendeu? E aí, cara, e o céu é o limite. Você pode combinar esses caras todos aí do jeito que você quiser. Quão complicado você quiser, certo? Eu não aconselho fazer as coisas complicadas. O typedef, a única coisa que ele ajuda é quando que você tem que usar. Você tem que usar o typedef quando, usando o typedef, fica mais natural para você descrever os seus tipos. Então, por exemplo, vamos tentar usar um exemplo realístico aqui. Vamos voltar tudo isso. Então, vamos fazer um exemplo realístico. Então, sei lá, vamos fazer igual a gente tinha feito uma estrutura do aluno. O aluno ele tem um nome, certo? Vamos fazer assim, ó. Nome maiúsculo. Isso infelizmente é comum de se fazer. Nome minúsculo. Vamos chamar aqui de NUSP. E vamos pegar aqui notas. Notas vai ser um vetor de tamanho 10. Certo? Eu tenho esses carinhas aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir o que é cada um desses typedefs aqui. Typedef char nome. Vamos lá, colocar, sei lá, 128, que é o tamanho para nome. Número USP. Número USP eu vou decidir colocar como um inteiro. Então, typedef. Vou colocar um long. Long é o NUSP. As notas eu vou colocar como float. Typedef. Float. Nota. Nota. Melhor colocar nota aqui. Certo? Olha o que a gente ganha, na verdade, fazendo isso. A gente ganha legibilidade. Fica um pouco mais fácil de você entender o que está acontecendo. Não muito, tá? Mas fica um pouco mais fácil de você entender o que está acontecendo. O NUSP... Não, e aqui é maiúsculo, tá? O NUSP é um long e tal, então toda vez que eu precisar passar o número USP, eu passo NUSP maiúsculo e vai ser tratado como número USP. Lá ele vai ser um long, então ele vai ser tratado como long de qualquer jeito, certo? Não muda nada. Mas o programa fica um pouco mais fácil de ler. Então eu posso declarar aqui uma função
que ela retorna, eu passo aqui, ó, uma função que retorna. Ah, olha essa. É uma função f que ela retorna um long e ela recebe um char x cochetes, desse jeito aqui. Ela faz alguma coisa aqui dentro e retorna esse long. Tá bom. Beleza essa função? Tranquilo? Tá. Agora veja essa função. Qual que é mais descritiva? Aqui retorna um NUSP. O que retorna um NUSP. Ela recebe um nome e retorna um NUSP, certo? Então fica mais fácil de você entender o que ela está fazendo. No final, cara, é exatamente a mesma coisa. O compilador faz exatamente a mesma coisa. Tem uma diferença só entre o que a gente tem que cuidar entre o typedef e o define. Dá a impressão que o typedef é um define para tipos. Então, eu poderia fazer isso, né? Ó. Só que aí o contrário, seria nusp long. Nusp long. Poderia fazer isso. Esse programa teria o mesmo comportamento, só que tem uma diferença. Você consegue prever qual que é a diferença, Gabriel, nesse caso? Consegue chutar o que seria a diferença nesse caso? Gabriel? Gabriel? Oi? Vou roubar o rosto dele enquanto ele não volta. Vai lá, manda aí. Estaria definindo, tipo, toda vez que você escrevesse NUSP no teu código, ele trocaria por long. Exatamente, exatamente. A diferença é o que o compilador enxerga. O que o compilador vai enxergar? Quando você faz desse jeito com o typedef, cara, o typedef, ele é uma substituição. Ah, ele tem um ponto e vírgula aqui, tira esse ponto e vírgula, senão ele colocaria long ponto e vírgula. O typedef é uma substituição cega e acabou. O compilador não veria NUSP jamais na frente dele. Quando você faz com o typedef, não. O typedef é o compilador que vai lidar com isso. Ou o compilador que vai trabalhar. Quando você vê uma mensagem de erro, a mensagem de erro vai falar assim, olha, você não está recebendo um NUSP. Mesmo que ele vai aceitar um long de qualquer jeito. Mas se tiver alguma mensagem de erro para te passar, a mensagem de erro vai estar se referindo ao NUSP. Porque a partir desse momento, o compilador está enxergando o NUSP. Ele sabe que o NUSP existe. Entendeu? Então tem essa diferença, que é uma diferença fundamental na hora que você está fazendo o seu programa crescer. Outra coisa também que é importante perceber é assim, bem, de novo, imagine o seu programa foi um sucesso e você continua trabalhando nesse programa bastante tempo depois e o programa foi crescendo, crescendo, e aí você descobriu, por algum motivo, sei lá, o número USP que estava como long não é... Putz, cara, está ocupando muito espaço. E eu acho que um inteiro é o suficiente. Certo? Mas o seu programa está usando NUSP em 500 lugares diferentes. Usando long em 500 lugares diferentes. Alguns desses longs que estão no seu programa são NUSPs, outros não. Mas você gostaria de trabalhar que os NUSPs são inteiros. Cara, você vem aqui na linha 6, troca para inteiro. Opa. E compila. Todo lugar que era NUSP. Define, Oi? não, antes? Oi? E o define não seria a mesma coisa, não? Mas repara, a diferença entre o define e o typedef. O define, o compilador jamais fica sabendo que existia uma coisa diferente de long desde o começo. Então, se ele quiser fazer alguma otimização, se ele quiser fazer alguma compilação, ele nunca vai ter essa chance. O define é como se fosse assim, cara, eu fiz isso daqui, mas antes de eu passar para o compilador, eu vou trocar esse cara por esse cara e mandar para o compilador. O define, perdão. O define faz isso. O typedef, não. O typedef é do próprio compilador e o próprio compilador vai enxergar o tipo que você está fazendo. E se ele tiver alguma coisa espertinha para fazer com isso, ele vai ser capaz de fazer. Uma outra coisa que acontece, que é uma diferença grande do typedef para o define. Vamos lá. Eu já vou colocar na linha de baixo aqui o que seria o correspondente ao define daquele ali. Agora, como que seria o define do nome?
hashtag define nome char 128. char 128. Bem, esse caso aqui ainda até funcionaria, para falar a verdade. Mas já não está tão bonito assim. Se você for fazer uma coisa mais complexa, o teu define vai ficar cada vez pior, certo? E ainda assim, com essa vantagem, com essa desvantagem, que o compilador não enxerga o que está no define. Lembra, quando você coloca o define, antes de passar para o compilador, tem um tal de pré-processador. O pré-processador troca tudo que você fez todos os defines que você fez lá e passa para o compilador sem nenhum dos defines, tá bom? Eu não sei se... a gente pode experimentar fazer, sobrar um tempinho. Eu posso tentar mostrar esse passo do pré-processador para vocês. Eu acho que tem aqui. Bem, deixa eu parar a gravação.